Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 6, que tem como título o livro de Esté. Recapitulando, dividimos a revista em 3 partes. A primeira parte é composta pela lição de número 1, onde em uma aula introdutória traçamos o perfil de Ruth e Esté. A segunda parte vai da lição 2 à lição de número 5. O nosso objetivo maior foi expor especificamente o livro de Ruth. E agora, em reta final, na terceira e última parte, que vai da lição 6 à lição de número 13, abordaremos o livro de Esté. E para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, apresentar a organização do livro de Esté. Muita atenção ao substantivo livro. Em segundo lugar, explorar o contexto histórico do livro de Esté. E, por fim, expor o propósito e a mensagem do livro de Esté. Apresentaremos de forma introdutória as principais características desta obra literária do Antigo Testamento. É digno de nota que a nossa abordagem não será acadêmica e exaustiva, mas devocional, pois o nosso alvo é os professores e os alunos da escola dominical. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos que estão na própria lição. Os subpontos da revista e os subpontos do subsídio são diferentes, porém complementares. Feitas as seguintes ressalvas, vamos ao nosso texto áureo que nos diz: porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esté capítulo 4, versículo 14. Em uma comparação de traduções, temos a paráfrase NTLH, que meio que já traz uma interpretação das verdades contidas aqui. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, convicção, certeza. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. O versículo em evidência é um dos textos mais importantes do livro de Esté. Nele nos é revelado o real motivo pelo qual uma judia, escrava, pobre, órfã de pai e mãe, chegou a ser rainha na Pérsia. Aqui está o tempo da real vontade de Deus. Aliás, eu gosto sempre de dizer que divido a trama, a história, a trajetória de Esté em 3 tempos. Os tempos de Deus e a trajetória de Esté, de escrava, pobre, judia, a rainha de toda a Pérsia. Primeiro temos o tempo da presciência. Deus estava abalando o reino mais poderoso do mundo para introduzir Esté na história, no palácio. Em segundo lugar, o tempo da providência. Chegar ao posto de rainha não foi sorte, foi a mão de Deus guiando cada detalhe. E por fim, o tempo da real vontade. Tudo isto aconteceu com um objetivo, com um propósito. E essa real vontade de Deus é revelada neste momento decisivo, narrado aqui, registrado no capítulo 4 e o versículo de número 14. Vamos à verdade prática que nos diz? A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus propósitos eternos. Podemos dividir esse texto em 3 partes. Primeira parte, a vontade de Deus é perfeita e boa. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz que podemos experimentar e comprovar que essa vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, não só boa, mas é agradável e também é perfeita. Deus nos conduz pela sua boa, perfeita e agradável vontade. Mesmo no presente, se você não entender quais são as ações, os caminhos de Deus, imediato, confie. Está no centro da vontade dele. É o melhor para a sua vida. Em segundo lugar, Deus nos guia através de seus caminhos. E aqui nós temos um ecoar do Salmo 23 e o verso 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor
do seu nome. Deus nos conduz, Deus nos guia por caminhos de justiça, que são caminhos retos, corretos diante dele, não só para o nosso bem, para o nosso benefício pessoal, mas também para a glória do seu nome. E por fim, em terceiro lugar, o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Efésios 1:11 nos diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus tem um propósito eterno que está se cumprindo em nossa vida. Desde a fundação do mundo, ele tem um plano que está sendo realizado. Nós somos partes deste grande plano e nossas vidas têm significado e propósito dentro desse contexto maior. Aquilo que o Senhor faz em nosso benefício, de forma específica, cumprindo promessas bem específicas que dizem respeito a gente, fazem parte também de um contexto bem maior que geralmente não está patente aos nossos olhos. Veja o caso de José. José recebeu a promessa de governo. José recebeu uma promessa de ser exaltado. Ele viu os feixes dos seus irmãos se curvando diante do seu feixe. Ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. E preste atenção, isso é autoridade, reconhecimento. Lá na frente, depois de viver o processo, passar pela cova, passar pela casa de Potifar e pela prisão, ele diz assim: tudo isso aconteceu para neste tempo, este grande livramento que sobreveio ao mundo fosse executado. Então Deus usou promessas específicas na minha vida e o cumprimento delas para abençoar todo o mundo. Então há promessas específicas que Deus cumpre na minha e na sua vida que tem um propósito muito maior do que simplesmente a nossa trajetória pessoal. Vamos propriamente aos pontos da lição, e aqui eu faço uma pausa, abro um parêntese para me dirigir aos irmãos do YouTube, que é um pedido que eu faço a vocês: curta, comente, compartilhe. Estas ações tornarão o YouTube um evangelista. Ele vai indicar esse vídeo a mais pessoas. Em reciprocidade, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o link para que vocês façam um download do subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Meus irmãos da ferramenta EBD, vocês são especiais. Um abraço bem forte para todos vocês. E os irmãos do YouTube, façam como os irmãos que são assinantes da ferramenta EBD. Eles recebem não só este subsídio e esta pré-aula, mas uma infinidade de outros recursos e materiais. Recursos esses que são fonte inesgotável, fonte complementar e completa para todos os aspectos daquele que exerce uma liderança, um cargo na escola bíblica dominical. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai pausar, vai clicar e vai conhecer a ferramenta EBD e ela será bênção para você. Ponto de número 1, a organização do livro. Temos aqui 5 subpontos e cumpriremos aqui o nosso primeiro objetivo mediante a explicação desses subpontos. Subponto 1, o título. O título do livro é Esté. E aqui nós não temos nenhuma informação adicional que você já não saiba. Este título, ele foi dado ao livro e ao longo do tempo ele não sofreu nenhuma variação. Não apareceu ninguém dando outro nome ao livro de Esté. Esté e Ruth são os únicos livros do Antigo Testamento e de toda a Bíblia que carregam o nome ou os nomes de mulheres. E diga-se de passagem, irmãos, eu vou dizer isso aqui, não é um ataque específico às mulheres. Talvez alguém que esteja aí sendo influenciada pelo feminismo não goste. Mas o livro que tem nome feminino não é feminista. Eles têm nomes femininos, mas o livro não é feminino em si. Assim como os livros que têm nomes masculinos não são livros masculinos em si. Nós estamos falando da palavra de Deus. E os livros carregam nomes específicos de acordo com a sua estrutura, sua narrativa, seu aspecto literário. O nome de Esté é um nome persa ou babilônico, porque alguns dizem que esse nome ele é um tributo à deusa Instá, deusa babilônica do amor. Faz uma alusão a essa deusa. Eles viveram em um contexto paganizado e o nome ali que talvez ela se identificasse nesse contexto, Esté, tivesse essa alusão. Mas ela tinha um nome hebraico.
E o nome hebraico de Esté era Hadassa. Hadassa significa murta. Esté, ela foi criada por Mardoqueu. E presta atenção, Mardoqueu não é tio de Esté, ele é primo. E na condição de primo, ele criou Esté como se fosse sua filha, ok? Algumas traduções chamam Mardoqueu de tio de Esté. E a tradução mais correta é primo. Outras traduções vão dizer Mordecai. Mordecai, porque Mordecai, eu prefiro utilizar Mardoqueu, que é uma tradução mais plausível, mais possível e também mais conhecida. Quanto à autoria, o livro de Esté tem sido há séculos o centro de um grande debate entre judeus e não judeus, cristãos e não cristãos, que argumentam sobre o seu valor e a sua canonicidade. Este livro, ele é canônico, ok? Há quem diga aí que não é, que ele não fazia parte do cânon, que ele demorou a ser aceito. Aí, em parte, isso é verdade. Ele demorou a ser aceito como parte do cânon do Antigo Testamento. No entanto, meus irmãos, ele está aqui na nossa Bíblia, é um livro inspirado por Deus, e ele não é menos inspirado do que a carta de Paulo aos Romanos. Ele não é menos inspirado do que o livro do Apocalipse, os Evangelhos, não. Toda a palavra de Deus é inspirada, cremos na inspiração plena, não há um livro mais inspirado que outro nesse quesito, e assim é com o livro de Esté, é palavra de Deus. Quanto à sua autoria, o livro é anônimo. Não conhecemos o escritor humano. O autor é Deus. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Olha, o autor de todos os livros da Bíblia é Deus. Irmão Murilo, eu não sei quem é o autor. Você sabe, o autor é Deus. Agora, o escritor humano, às vezes é conhecido, às vezes é desconhecido. E aqui no caso do livro de Esté, ele é anônimo. Flávio Joséfo defendeu que a autoria deste livro é de Mardoqueu. E talvez ele fundamentou esse pensamento em Esté capítulo 9, versículo 20, que diz: Mardoqueu escreveu estas coisas. Outros candidatos a autor seriam Esdras e Neemias, cujas vidas e ministérios seguem os eventos do livro de Esté cerca de 20 a 30 anos depois, 20, 30, 50 anos depois. Embora essa teoria seja possível, especialmente no caso de Esdras, não há qualquer semelhança linguística ou estilística entre Esté e os livros de Esdras e Neemias que justifique aqui essa autoria do sacerdote Esdras. O que se pode descobrir a respeito do autor vem do próprio livro. A atenção que ele devota à festa de Purim e à preservação dos judeus em todo o Império Persa indica que ele era judeu. A ausência de menções a Jerusalém e a Judá sugere que se tratava de um judeu da dispersão, de um judeu que viveu ali o período do exílio ou o período pós-exílio. Provavelmente um morador da Pérsia, o que também fica evidente em seu conhecimento detalhado de costumes persas, de práticas da corte arquimênida, ou seja, daquilo que é relativo aos medo-persas, bem como de seu acesso aos arquivos reais. É provável que ele tenha usado as crônicas dos reis da Pérsia como uma de suas fontes. Então, é tudo que a gente pode falar a respeito do autor, ou melhor, do escritor humano. O mais é conjectura. Quanto à data, este livro aqui, ele surgiu entre 465 a.C. e 70 depois de Cristo. Por que eu estou dando esse espaçamento tão longo? Porque Flávio Joséfo fez uso desse livro aí quando escreveu a sua história, no livro chamado Antiguidades. Então, há uma datação para esse livro dentro desse período. Agora, sendo mais específico, o fato de não haver em Esté qualquer traço de influência grega sugere que o livro foi escrito antes do início do período helenístico, ou seja, especificamente aqui, antes de 331 a.C. A composição teria ocorrido, portanto, entre 450 e 350 a.C. Isso aqui é o que diz o Carlos Oswaldo em um dos melhores livros de teologia bíblica que temos traduzido em português. Características literárias e estrutura verotestamentária. Vamos dar uma olhadinha no Antigo Testamento e na organização de 3 Bíblias especificamente. A Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e a Bíblia católica. Quando a gente olha o livro
ou melhor dizendo, a Bíblia hebraica, nós temos aqui uma divisão bem estabelecida e bem conhecida de vocês. A Bíblia hebraica, ela é dividida em Torá, a lei, Nevim, profetas e Ketuvim, escritos. Os livros são distribuídos em três grupos da seguinte maneira. Temos a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos o Nervim, os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Aí vem a terceira parte, o Ketuvim, os escritos, livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, e aqui está Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes, e os livros históricos, surpresa aqui para alguns, não é? Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Esta é a divisão da Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã, temos os mesmos livros, porém organizados de maneira diferente, literariamente diferente. Por que os livros foram organizados assim? Alguém me perguntou lá no Instagram. Irmão Murilo, por que os livros do Antigo Testamento estão como estão? Por que é que os livros do Novo Testamento estão como estão, organizados em nossa Bíblia? Há muitas razões. Uma delas não é a questão cronológica. Eles estão organizados em questão narrativa. E não só em questões narrativas, porque se a gente fosse organizar em ordem cronológica, colocaríamos ali, talvez, não é, como o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, como o primeiro livro do Novo Testamento, as cartas de Paulo, entende? Então, não está necessariamente ali em ordem cronológica, mas em uma ordem de narrativa. E também, os livros estão organizados levando em consideração os seus estilos literários. Olhe para o Novo Testamento, temos os evangelhos, temos o livro histórico de Atos, depois as cartas. Então, esse aspecto literário também foi levado em consideração. Olhando para o Antigo Testamento, temos a lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí chega aqui as divisões diferentes. Livros históricos, Josué a Esté, olha onde Esté está nos livros históricos. Poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Aí temos aí os profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. A Bíblia católica, ela é gritantemente diferente, porque nela há vários acréscimos de livros que chamamos apócrifos, destituídos de autoridade. Temos Tobias, Judite, temos 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e, curiosamente, acréscimos. Acréscimos em Esté e acréscimos no livro de Daniel. Estes acréscimos e livros apócrifos são chamados de deuterocanônicos e não são aceitos como livros inspirados por Deus pela igreja cristã, pelo cristianismo. Terceiro, último subponto aqui, não é o quinto, esboço sintético. Vamos sintetizar aqui o esboço do livro de Esté. Primeiro ponto aqui. 3 pontos e cada ponto com seus respectivos subpontos. É o esboço sintético. Esté substitui Vaste. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo de número 18. Aí temos aí subpontos, a insubordinação de Vaste e a coroação de Esté. Segundo, Mardoqueu supera Amã. Capítulo 2, versículo 19 ao capítulo 7, versículo 10. A lealdade de Mardoqueu, a promoção de Amã e o decreto, a intervenção de Esté, o reconhecimento de Mardoqueu e a queda de Amã. Terceiro e último ponto, Israel sobrevive à tentativa de genocídio de Amã. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo de número 3. A defesa de Esté e Mardoqueu, a vitória dos judeus, o começo de Purim e a fama de Mardoqueu. Segundo ponto da nossa revista, da nossa lição, o contexto histórico. E eu quero chamar a sua atenção porque o autor foi muito habilidoso aqui e eu achei que dava para fazer retoques, mas não retoques naquilo que ele escreveu. Ele nos traz aqui nos subpontos o povo hebreu no exílio, o fim do exílio e o pós-exílio.
ele fala desse período histórico. E aqui no subsídio, eu dei o nome do primeiro subponto de contexto histórico complementar. Ou seja, a gente vai complementar aquilo que o autor já colocou aqui na lição. Então leia a lição, leia o livro de apoio e leia também o subsídio. Houve uma sucessão de impérios e o Império da Babilônia passou. O Império Medo-Persa assumiu o governo mundial. E dentro da monarquia Medo-Persa, Ciro, ele foi aquele que estabeleceu, escute, Ciro estabeleceu e alargou os limites do Império Medo-Persa. Ele era extremamente violento, era um conquistador nato. Porém, aos povos conquistados, ele não queria ser visto como um tirano, mas como um libertador. E tendo esse sentimento amistoso para com os povos conquistados, e também por ordenança divina, e por ser impressionado com as escrituras do profeta Isaías, provavelmente Daniel mostrou a profecia de Isaías a ele, ele foi comovido, ele foi tocado a dar uma ordem para que o povo judeu que quisesse voltar para Jerusalém voltasse. Então Ciro, ele é o primeiro monarca aqui dessa dinastia, dessa nova realidade. Daniel ainda viveu em sua época, foi seu contemporâneo, e foi ele quem emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem para a sua terra de origem. Em Ciro, o exílio oficialmente termina. Muitos judeus voltaram com Zorobabel. Eles voltaram para a terra, começaram a trabalhar ali, ergueram o templo e depois nós temos mais um retorno com Esdras e Neemias. Porém, nessa nova realidade, não foram todos os judeus que quiseram retornar. Muita gente continuou a viver ainda na Pérsia, nos domínios medo-persas. E, meus irmãos, isso se dá por uma razão simples. Jerusalém estava destruída, sinônimo de pobreza, de vida difícil. E os judeus da dispersão agora estavam bem estabelecidos onde eles estavam. E muita gente, como é o caso de Mardoqueu e de Esté, mesmo tendo permissão para retornar, preferiram ficar lá na Pérsia. Então esse é mais ou menos o nosso contexto aqui. O rei persa que governava Euxerxes, também conhecido como Assuero, e temos muitas informações a respeito deste monarca nos escritos de Heródoto, que é um escritor grego. Apesar de ser um escritor grego, Heródoto, ele parece que tinha um fascínio por Xerxes. Ele o descreve como alto e bonito, um guerreiro e um governante ambicioso. Ele tinha esse fascínio por Xerxes, tanto que um terço de seu livro de história é dedicado ao reinado deste monarca. É dentro deste ambiente em que a Grécia, o Império Grego, estava se despontando, estava começando a crescer, surgimento ali de Pitágoras, de Péricles, de Sócrates, a filosofia, o helenismo estava iniciando ali, a sabedoria, a cultura grega estava ganhando proporções, períodos de incertezas, de percas, Xerxes perdeu algumas batalhas importantes. Dentro desse contexto acontece a narrativa do livro de Esté. Contexto histórico atual, apenas para curiosidades. Temos aqui o Egito, que é identificado no livro de Esté como a Etiópia. Hoje o Egito, como conhecemos, é a Etiópia. Temos também aqui a Babilônia, mencionada no livro de Esté, que corresponde ao atual Iraque, cuja capital é Bagdá. Temos ali também Suzã. Suzã é mencionado no livro de Esté. Aliás, os eventos acontecem em Suzã. E Suzã corresponde ao atual Irã, cuja capital é Teherã. Corresponde ao Irã. Isso aqui é apenas um contexto histórico atual, ok? Eu penso que essas informações aqui dá para a gente complementar e criar um cenário em classe para os alunos entenderem onde aconteceu a história de Esté. Propósito e mensagem. Talvez aqui seja o miolo da lição. Propósito e mensagem. O subponto 1 do nosso subsídio e também da revista diz o seguinte: a providência divina. Uma das tônicas do livro de Esté
é a providência de Deus. O nome de Deus não é citado. E todo mundo vai falar isso. Porém, nós não temos um Deus ausente. Temos um Deus que está em oculto no texto, mas bem ativo na história. Um Deus presente em cada detalhe dos acontecimentos. Vemos a providência de Deus do capítulo 1 ao capítulo de número 10. Por exemplo, a providência fica evidente quando Vasti se recusa a ir à festa do rei. A providência fica evidente na formosura e beleza de Esté. A providência é evidente no amor que o rei sente por Esté e na escolha que ele faz. A providência é evidente quando há uma denúncia da trama por Mardoqueu. A providência é evidente na insônia do rei. A providência fica evidente quando o rei decide honrar Mardoqueu antes que Amã o matasse. A providência fica muito clara quando o rei atende o pedido de Esté. E por último, no capítulo 10, a providência é evidente quando Mardoqueu se torna influente e pode ajudar o seu povo. Do início ao fim, Deus está trabalhando. Não é o fato de a gente não ver, de a gente não perceber, muitas vezes a gente não sentir que Deus está distante. Deus está presente. Deus está operando. A festa do Purim é tido por alguns comentaristas, e a sua grande maioria, diga-se de passagem, como o principal propósito do livro de Esté. Ou seja, fornecer contexto histórico para esta festa. Então o livro de Esté foi escrito com esse propósito, fornecer ali as bases, os fundamentos, a historicidade da festa de Purim. Porém, meus irmãos, isso aqui é reduzir muito o propósito do livro de Esté. Para o Carlos Oswaldo, o principal propósito do livro é demonstrar como Deus provou ser fiel, mesmo quando Israel, quase em sua totalidade, se manteve alheio à sua intervenção na história. A festa de Purim é um meio de Israel relembrar tal fidelidade e regozijar-se por sua manifestação histórica nos dias de Mardoqueu. Esses propósitos aqui, o do Carlos Oswaldo e o da maioria dos comentaristas, eles se complementam. Um não anula o outro. Olhando aqui, nós colocamos aqui um quadro onde temos as principais festas judaicas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Dia da Expiação, Tabernáculo, Dedicação e Purim. São as festas do povo de Deus. E para esta festa em específico, temos o seu contexto histórico no livro de Esté. Festa esta que era realizada entre fevereiro e março. A mensagem do livro de Esté. Vamos aqui a alguns pontos. Há algumas mensagens que este livro comunica. Primeira mensagem: Deus está realizando o seu propósito. A providência de Deus é sugerida por meio do uso de coincidências e surpresas no texto. Na vida do povo de Deus, essas reviravoltas desafiam a explicação e a razão humanas que aconteçam na vida de indivíduos como José, Daniel, Ana, Saulo e Esté, ou de grupos de seu povo no deserto quando estavam a caminho da terra prometida e no exílio. Então, preste atenção, Deus é um Deus de reviravoltas. E essa história é marcada por isso. Uma atuação da providência de Deus. O povo escravo, o povo que tinha tudo para ser eliminado, em uma reviravolta extraordinária, de um trabalhar de Deus bem detalhado, o povo alcança socorro e livramento. Deus está realizando seu propósito. Nas entrelinhas, nos bastidores, há uma movimentação divina. Em segundo lugar, a segunda mensagem que advém do livro de Esté é que Deus está atualmente ativo no mundo. Deus não está distante, Deus está ativo. Deus está agindo. E muitas vezes, olha como isso é lindo, Deus está agindo através de mim e de você. Esté foi um canal da atuação divina na Pérsia. Mardoqueu do mesmo modo. Você é um canal da atuação de Deus aí na sua escola dominical, na sua igreja local, na sua cidade, no seu bairro, por que não dizer no Brasil? Deus age de forma bem pessoal, mas também Deus age
por meio de gente que se coloca à sua disposição. Você está à disposição de Deus, Ele quer lhe usar. Quer usar você. Ah, mas quem sou eu? Quem era Esther? Quem era Esther? Mas quem sou eu? Quem era Mardoqueu? Se tornaram instrumentos na mão de Deus. Em terceiro lugar, Deus trabalha com o comportamento e as respostas humanas a ele. A história de Esther ilustra que Deus pode trabalhar sem a cooperação humana. Mas ele usa a cooperação humana. Porque Mardoqueu diz o seguinte no nosso texto áureo: se você se recusar a fazer alguma coisa, vai vir livramento de outro lugar. Ou seja, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos. Deus pode agir independente da minha vontade ou não. Se eu disser, eu não faço, aí, porque eu não quero fazer, o propósito de Deus não vai acontecer? Isso é conversa. Agora, é bom quando eu digo, eu estou aqui, Senhor, e me use. Ah, você está achando que se você não for, se você não fizer, a coisa não vai acontecer? Isso é conversa, rapaz. Acaba com isso. Agora, Deus quer usar você. E você vai encontrar propósito e realização quando estiver vivendo esse projeto de Deus. Em quarto lugar, Deus protege e salva o seu povo. Deus é um Deus que protege. Deus é um Deus que guarda. Você vê, o nome de Deus não é citado. Onde está Deus nessa história? Está atuando para salvar, para livrar, para guardar, preservar o seu povo. Tem tanta coisa que tu não vê, que tu não sabe, que tu não imagina. E é por isso que tu tá aí. Deus te guardando sem tu ver. Deus te protegendo, Deus te preservando. Ah, irmão. Oh, como Deus age. Em quinto lugar, o povo de Deus tem motivos para comemorar. Quando o grande livramento aconteceu, o povo de Deus comemorou. O povo de Deus celebrou. O crente celebra as suas vitórias, as suas conquistas com alegria. E a alegria conduz à adoração, ao reconhecimento, à gratidão. Tudo que você conquistar, tudo aquilo que você fizer, quando você avançar, quando você progredir, agradeça, adore, seja fiel a Deus. Em sexto lugar, Deus chama o seu povo à fé. É necessário ter fé. É necessário ter fé. Mas essa fé, para ser autêntica, deve ser acompanhada de ações. O que foi que legitimou a fé de Esther? O que foi? Ação. Vamos jejuar. E eu vou me apresentar diante do rei, mesmo correndo risco de vida. Mesmo com uma grande possibilidade de não ser aceita e, consequentemente, morta, executada. Mas eu vou me apresentar diante dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Fé exige ação. E Deus quer que você haja. Porque à medida que a gente vai agindo, à medida que a gente vai caminhando, os propósitos dele vão se tornando mais claros. Deus chamou Abraão. Deus fez promessas a Abraão. Mas só mostrou qual era a terra quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Então ele vai nos revelando seus propósitos, seus projetos, seus planos, à medida em que a gente vai dando passos de fé. Agora eu conheço em parte, mas quando a minha fé me levar mais adiante, eu vou conhecer mais do que conheço hoje. Então ande, continue em movimento. Deus lhe chama à ação. Deus lhe chama a viver uma vida de fé. São algumas mensagens que podemos extrair do livro de Esther. Teremos mais aulas, mais 5 aulas, pelo menos, sobre o livro de Esther, e eu quero convidar todos vocês a não perder nenhuma delas. Agradeço a Deus pela sua presença aqui, aos meus irmãos da Ferramenta EBD, mais uma vez, gratidão a vocês. Meus irmãos do YouTube, vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula!